Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Estamos agora com algo que prometi um tempo atrás, uns 30 minutos com a palavra. Um esboço de uma harmonização das aparições da ressurreição. Aqui está uma breve exposição de uma das possíveis harmonizações dos relatos da ressurreição nos Evangelhos e em 1 Coríntios 15. Ao lermos estas narrativas sobre a ressurreição de entre os mortos do Senhor Jesus Cristo, fica aparente que cada um dos apóstolos cujos relatos foram incluídos no Novo Testamento, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, tanto quanto o apóstolo Paulo, que a viu por revelação do próprio Jesus, que cada um tinha uma perspectiva peculiar dos eventos que à primeira vista parecem contraditórias, se não confusas. Muitos estudiosos e líderes cristãos, através da história, têm procurado reconciliar estas diferenças, que muitos céticos e ateus citam como prova de uma suposta contradição da doutrina e verdades históricas do Novo Testamento. Tais afirmações, porém, não levam em conta considerações adequadas das diferenças de perspectiva defendidas pelos apóstolos. Robert Bowman, um dos principais apologetas cristãos de hoje, neste breve esboço, faz o que parece ser a melhor obra de harmonização destes relatos e providencia uma reconstrução crível da ordem dos eventos daquela gloriosa manhã, mais de 2000 anos atrás. Número 1. Cedo de manhã, Maria Madalena e as outras mulheres vão ao túmulo e a encontram vazias. Vejamos, Mateus 28, 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos 16, de 1 a 4. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Lucas 24, de 1 a 3. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. João 21. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Segundo ponto da harmonização. 2. Maria corre para contar aos discípulos, homens, que o corpo fora roubado. João 22. Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Terceiro ponto da harmonização. Enquanto isto, às outras mulheres é dito pelos anjos que Jesus ressuscitou. São 1, 2, 3 ressuscitações. Mateus 28, 5 a 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia.
ali o vereis. É como vos digo. Marcos 16, 5 e 7. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos temorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Lucas 24, 7. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Quarto ponto da harmonização. As mulheres correm, querendo contar aos discípulos homens, mas primeiro estão com medo demais para dizer qualquer coisa. Marcos 16, 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. O quinto ponto da harmonização: Maria Madalena encontra Pedro e João, o outro discípulo, e ambos vão ao túmulo para investigar. Não veem Jesus ali, mas João crê que Jesus ressuscitou. São 3 leituras. João 20, 3 a 8. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Continuando, Lucas 24, 12 e 24. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. E outro relato, de 24, 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Este trecho aí é dos 2 discípulos de Emaús conversando com Jesus. Sexto ponto da harmonização. Com a sua alegria dominando o medo, as outras mulheres contam aos discípulos, não incluindo Pedro e João, que não creem na sua história. Lucas 24, 8 a 11. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Sétimo ponto da harmonização.
Pedro e João relatam aos outros discípulos a sua confirmação do túmulo vazio. Isto também não os convence e eles retornam às suas casas. Os 11, com alguns outros, permanecem em Jerusalém. São 3 citações. Lucas 24, 24. De fato, alguns dos nossos foram a sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. João 20, 9 e 19. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. 20:19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. 8º ponto. Maria Madalena, tendo retornado à sepultura depois de Pedro e João, vê Jesus. João 20, 9 a 17. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Continuando a leitura de João, do versículo 15 ao 17. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. 9º ponto da harmonização. Maria Madalena vai relatar aos homens o seu encontro com Jesus, que não lhe acreditam. João 20, 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Marcos 16, 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. 10. As outras mulheres também veem Jesus, que lhes diz que dissessem aos discípulos irem até a Galiléia para encontrá-lo. Porém, os homens não vão, porque ainda não creem. Mateus 28, de 8 a 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. 11. Jesus aparece a Simão Pedro. Lucas 24, 34.
os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E lá em 1 Coríntios 15, 5a, e apareceu a Cefas. 12. Dois dos discípulos que saíram em direção aos seus lares em Emaús encontram-se com Jesus no caminho. Lucas 24, 13 a 16 e depois 29 a 32. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O 13º ponto da harmonização. Estes dois de Emaús retornam com pressa aos 11 e aqueles juntos com eles. Ouvindo a notícia da aparição de Jesus a Pedro, eles compartilham a sua própria história. Lucas 24, 33 a 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. 14º ponto da harmonização. Enquanto conversavam, Jesus aparece a todos eles, assegurando-os que ele ressuscitou fisicamente, mostrando-os as mãos e os pés. São 3 leituras. João 20, 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se los retiverdes, são retidos. Lucas 24, 36 a 43. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer?
Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. E lá de 1 Coríntios 15, 5b. E depois aos 12. Número 15. 8 dias depois, Jesus aparece novamente aos discípulos. Desta vez Tomé está presente. João 20, 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. 16. Então os discípulos vão a Galiléia, como Jesus lhes ordenara. Pedro, porém, insiste em pescar, e alguns dos discípulos se juntam a ele, incluindo João, Tomé e 4 outros. Na manhã seguinte, Jesus lhes aparece pela terceira vez. Mateus 28, 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E João 20, de 1 a 3. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Continuando João 21, 4 a 10. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. 17. No nosso plano de harmonização. Os 11 discípulos vão à montanha que Jesus designara, e lá lhes aparece. Ou nesta hora, ou logo depois, Jesus aparece a mais de 500 pessoas reunidas. Mateus 28, 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara.
e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. 1 Coríntios 15, 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Número 18. Os discípulos retornam a Jerusalém, onde Jesus já apareceu a Tiago, seu meio-irmão. Jesus aparece aos apóstolos novamente e lhes diz que ficassem ali até que viesse sobre eles o Espírito Santo prometido. São 1, 2, 3 leituras. 1 Coríntios 15, 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. 19. Jesus conduz os discípulos até Betânia e ascende aos céus. Os discípulos retornam a Jerusalém. Lucas 24, 50 a 52. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Atos 1, 9 a 12. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. E a igreja agora aguarda o seu retorno nas nuvens, e o fim, quando ele enxugará todas as lágrimas de todo olho, e quando a humanidade o verá, e todas as coisas serão novas. E nós hoje ecoamos a grande palavra Maranata. Vinde, Senhor Jesus.